Glória a Deus. Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus, um salmo bem conhecido que Deus me trouxe agora. Glória a Jesus. Salmo. Deixa eu só confirmar que isso é esse mesmo. É esse mesmo. Salmo 133. 133. Livro de Salmos 133. Salmo não tem capítulos. Eles são livros. Salmo 133. Quando forem procurar o meu canal, Ricardo Novaes. Não é Novaes, é com E no final. Ricardo Novaes, tá bom? Se inscrevam lá. Em breve nós entraremos também em contato e nós estaremos sempre juntos também. Diz aqui esses 3 versinhos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce sobre a barba, sobre a cabeça e discorre sobre a barba de Arão, e desce a orla dos seus vestidos, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. O quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Viver em união é um ato tão complicado, tão difícil, parece. A palavra união, uma palavra tão pequena. 1, 2, 3, 4, 5 letrinhas que nos traz tanta dificuldade para conseguir fazê-la cumprir-se em nossas vidas. Quando não estamos desunidos com um, estamos desunidos às vezes com o outro. Quando a desunião não é como o marido com a esposa por um tempo, é o pai com o filho, a filha com o pai, é o irmão com o irmão, a irmã com o irmão, é com um parente, é com um colega do trabalho, da faculdade, às vezes até da igreja, às vezes entre o ministério, ocorre algumas desuniões, desavenças, e nós vamos perdendo a comunhão, a alegria de vivermos unidos. Igrejas deveriam ser unidas, o povo deveria ser unido em prol de uma coisa só, que é a vida eterna nos céus. E se nós deixarmos nossas diferenças de lado, e se nós deixarmos nosso orgulho de lado, se nós deixarmos nossa razão de lado, se nós deixarmos nossas verdades de lado, e se nós deixarmos nossas opiniões de lado, e conseguirmos dar um passinho para trás e falar, meu irmão, minha irmã, deixa para lá, esquece. O importante é nós estarmos unidos na presença de Deus. Pode que você tenha uma fé diferente da minha, pode que você tenha uma esperança diferente da minha, pode que você tenha uma cultura diferente da minha, pode que você tenha uma criação diferente da minha, mas que tal nós nos unirmos para louvar a Deus, para cantar, para orar? Que tal nós esquecermos doutrinas religiosas impostas por igrejas? Que tal nós dobrarmos nossos joelhos juntos e clamarmos pelo Deus dos céus e da terra? Que tal nós deixarmos nosso fanatismo religioso de lado? Se você não quer que chame de fanatismo, vou chamar de radicalismo religioso, de lado. Enxergar que do lado daquela pessoa, também tem uma pessoa que tem as suas convicções, tem as suas certezas, tem a sua fé. E que a tua verdade não pode encobrir a verdade dela, e que a verdade dela não pode encobrir a sua.
Então, por que nós não vivermos cada um dentro da sua verdade, mas sendo unidos na mesma esperança, na mesma fé, no mesmo amor? Ou vocês acham que na entrada do céu vai ter uma entrada só para os CCBistas, só para os CCAs, só para os blaianos, só para os Jeová? Jeová não quer ir para o céu, né? Só para os adventistas, só para... E aí? Nós vamos subir. Ou você ainda está com essa crença limitante de achar que só a tua igreja vai se salvar? Só a placa da tua igreja é que obtém a salvação. Irmãos, tem hora que eu escuto isso e me dá uma tristeza. A Bíblia nos manda ser unidos na fé, ser unidos no amor. E tem gente que, para defender a bandeira da sua religião, briga com amigos, briga com parentes, briga como se estivesse disputando sobre um time de futebol, como se estivesse disputando um partido político ou uma divisão política. Nós estamos falando da graça de Jesus Cristo no coração do seu povo. A graça, ela não tem parede, a graça, ela não tem cor, a graça, ela não tem, aleluia, CNPJ, a graça, ela não tem pastor, a graça, ela não tem ancião, a graça, ela não tem cooperador, a graça, ela não tem diácono, a graça, ela não tem bispo, na graça não tem papa, na graça não tem nada. O que tem na graça é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Onde esses três não governam, é Satanás quem governa em forma de homem para conduzir o povo de Deus com sabedoria humana. Uma placa que existia atrás dos fundos das igrejas e que foi tirado, mas nos finais dos nossos cultos, fica até o final do culto que você vai ver uma placa azul com esses dizeres: bendito seja o nome do Senhor que nos manda esta palavra. A graça de Jesus Cristo é o amor, a graça de Jesus Cristo é a união, a graça de Jesus Cristo é a compreensão, a graça de Jesus Cristo é a empatia, aleluia, a graça de Jesus Cristo é abraçar, a graça de Jesus Cristo é perdoar, a graça de Jesus Cristo é sentir o menor, não o maior, a graça de Jesus Cristo é se sentir servo e não senhor. Na graça de Jesus Cristo, o maior tem que ser o menor. Na graça de Jesus Cristo, não tem que bater no peito e dizer, eu faço parte da graça. A graça veio no duro madeiro da cruz, há 2021 anos. A graça desceu do céu, a graça tomou o ventre de Maria, a graça gerou-se por cerca de 9 meses, a graça viveu até os 12 anos desconhecido, a graça ensinou os doutores com 12 anos, depois a graça sumiu por mais um tempo, aos 30 anos a graça ressurgiu no corpo, bendito seja o nome de um homem chamado Jesus, Jesus Cristo, filho de José, o carpinteiro, e de Maria Virgem. A graça se chama Jesus, a graça conseguiu entrar e destruir, aleluia, os templos, aleluia, mosaicos, os costumes mosaicos, aleluia, a graça quebrou a placa da lei, a graça destruiu, aleluia, a placa dos 10 mandamentos, aleluia, a graça, ela cumpriu a lei no duro madeiro da cruz, a graça era bendita, se fez maldita no duro madeiro da cruz, por causa da minha e da tua alma. A graça juntou judeus, a graça juntou gregos, a graça juntou troianos, a graça juntou samaritanos, a graça fez com que samaritanos fossem convencer o judeu, a graça fez com que, bendito seja o nome do Senhor, samaritano fosse um bom e salvasse um homem que estava judeu caído pelo chão. A graça, aleluia, pregou no mar de Tiberíades, a graça andou pelo mar, a graça acalmou a tempestade, a graça disse, paz seja em vós, a graça, glória ao nome do Senhor, bendito seja Deus, apareceu, aleluia, para uma pecadora, e a
deixou que o jugo fosse por aqueles homens através da lei. Quando eles viram que estavam errados, a graça disse: se ela não tem pecado, aleluia, que atire a primeira pedra. A graça deixou a mulher lavar os seus pés com unguento. A graça lavou os pés dos discípulos para mostrar humildade. Na graça, glória ao nome do Senhor. Passou, bendito seja o Senhor, e repreendeu a Paulo, repreendeu a Pedro quando cortou a orelha, bendito de Malco. A graça disse que um deles iria o trair. A graça deitou-se no peito de João. A graça tinha como amigo aquele que era amigo. A graça foi orar, bendito seja o Senhor, e quando percebeu os seus filhos da graça estavam dormindo. A graça, glória a Deus nas alturas. A graça, bendito Senhor, preveu a sua morte. A graça preveu o seu sofrimento. A graça, quando estava carregando, aleluia, a sua cruz, aleluia, surgiu um Simão Cirineu para ajudá-lo. A graça precisou de ajuda. A graça, bendito seja Deus, precisou de compreensão. A graça pediu: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? A graça, quando estava na cruz, pediu água, e estava com sede, deram-lhe vinagre e fel. A graça, aleluia, perdoou os que estavam zombando dele. A graça, aleluia, bendito, quando tinha 2 salteadores, um à esquerda e um à direita, um deles disse: aleluia, se tu és o Cristo, desce nós aqui também. E outro disse: Senhor, aleluia, eu sei que tu és o Cristo. Ainda hoje, bendito seja Deus. Senhor, tenha misericórdia de mim, lembra-te de mim quando estiveres no teu paraíso. E a graça respondeu: ainda hoje te digo, estarás comigo no meu paraíso. A graça, quando morreu, aleluia, o véu do templo foi rasgado de véu abaixo, e a graça mergulhou no inferno e entrou lá onde estavam presos os cativos de Satanás, e foi arrebentando as correntes da morte, os arguilhões da morte, e a graça foi soltando alma, subindo alma, subindo alma, subindo alma. A graça voltou à terra, se encontrou com Maria Madalena e mais algumas irmãs. A graça andou no meio daqueles 2 discípulos no caminho de Emaú, e a graça pregou para mais de 500 pessoas e andou por mais de 120 dias sobre a terra. Depois ele subiu ao céu, e a graça disse: eu vou, meu Pai, mas eu deixarei o Espírito Consolador que vos guiará em toda a verdade. Esta é a graça, esta é a graça, esta é a graça. Jesus Cristo, Ele pode dizer quem vai e quem não vai. Ele pode condenar, aleluia, o macumbeiro. Ele pode condenar o feiticeiro. Ele pode condenar o pecador, Ele pode condenar o ímpio, Ele pode condenar bendito todos aqueles que o negaram. Ele pode condenar, glória a Deus, Judas Iscariotes. Ele pode condenar, a graça pode condenar Salomão porque errou. A graça pode condenar Davi porque errou. A graça pode condenar os outros patriarcas, até Sansão que errou. A graça pode, só a graça. A graça não tem cor, a graça não tem placa, a graça não tem nome desta terra. A graça chama-se Emmanuel. Esta é a graça verdadeira. A igreja é só um templo para se adorar a Deus. A igreja é só um lugar para nós se reunir na mesma fé e comunhão. A igreja é um lugar de recebermos conselhos, de louvarmos, de cantarmos, porque em casa nós não conseguimos. Ainda esses dias estava falando com uns irmãos. A graça, irmãos, é um lugar que nós podemos fazer aquilo que não conseguimos fazer em casa. A igreja é um lugar que nós fazemos aquilo que não conseguimos fazer em casa sozinho, mas a graça está aqui entre nós. A graça está em outras igrejas. A graça está naquele que não vai em igreja nenhuma, mas é uma boa pessoa, ama o seu próximo, perdoa, aleluia, ajuda, derrama-se a caridade, visita o pobre, o viúva, o órfão, aleluia. A graça perdoa, a graça é unida. E se você está desunidos aqui na terra, será desunido lá no céu. Em nome de Jesus Cristo, que seja derramada a graça de Jesus Cristo sobre nós, e que possamos receber a união. Se o marido tiver brigado com a esposa, se una.
se o pai com o filho, se o filho com o pai, se o irmão com a irmã, se o ministério, se as igrejas estiverem desunidas, no dia que Jesus Cristo, a graça vier, Ele vai dizer para todos vocês: apartai-vos de mim, praticadores de iniquidade. Então, por amor à graça, se reconcilia com o teu parente, com o teu amigo, com o teu irmão, se reconcilia com a tua igreja, se reconcilia com os ministérios, se reconcilia entre vós, que haja união, com bom e com suave, que a união viva entre os irmãos, haja união, e a graça de Jesus Cristo estará no vosso coração. Ô fanático, ô idólatra de igreja, ô fariseu, a graça não é tua, a graça não é do teu ancião, a graça não é de uma administração, a graça não é de uma regional, a graça é universal, é de Deus. A graça de Jesus Cristo, foi Ele que derramou o seu sangue no duro madeiro da cruz. Só Ele pode receber o nome de graça, só Ele, mais ninguém. Que a graça de Jesus Cristo permaneça no meu e no teu coração, que o dom do perdão e do amor caia sobre nós. Receba esta palavra em nome do Senhor Jesus. Haja paz, haja graça, haja Cristo, haja perdão, haja união, haja fé, haja construção e haja vitória na minha e na tua vida. É a palavra. Deus seja louvado. Amém. Oremos a Deus debaixo do sangue do Senhor Jesus. Amém. Nosso Deus e bondoso Pai celestial, Criador dos céus, da terra e das nossas almas, no nome consagrado de Jesus, ajoelhamos aos teus pés, te agradecendo por mais este dia, por este culto, por esta palavra, Senhor. Não estava esperando que tu mandaria esta palavra, muito menos que eu pregaria tudo que preguei aqui agora, nem de ontem, nem de hoje. A graça é assim, é misteriosa, nos traz surpresa, é maravilhosa e é sublime. Esta é a graça. Te agradecemos por estarmos na graça, debaixo das tuas asas. Te agradecemos por ter escolhido nosso nome e por ter preparado para nós um cantinho para te louvar, apenas isto. Que possamos, Senhor, perder todo o fanatismo religioso. O fanatismo mata, destrói, desune, separa. Que possamos entender que a graça de Jesus Cristo é muito mais do que um templo. É muito mais do que um nome de uma igreja. Que a graça, aleluia, passou por tudo isso que ela mesma descreveu por esta palavra. Te agradecemos por tudo. Leva-nos em paz nos nossos lares. Fica com teu povo nas suas casas. Que a tua graça possa alcançar aqueles que ainda não te alcançaram e não te conheceram. No nome consagrado de Jesus, teu Filho, bendito eternamente. Amém. Cantaremos o hino